Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Hoje a gente vai começar pelo capítulo 1, livro 1 da Bíblia. A gente vai começar pela Gênesis e nosso objetivo é que uma vez por semana a gente estude um capítulo, um livro, um item, porque nós precisamos conhecer a Bíblia. É lá que estão os estudos, as informações, as coisas que a gente precisa aprender a filtrar e como filtrar. Nossa meta aqui é usar aquela máxima de Cristo, que o que não for pela caridade é uma interpretação equivocada nossa. Então eu vou lendo com calma, eu vou comentando. Se vocês tiverem dúvidas, deixem seus comentários. Se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, deixem. A gente regrava o vídeo ou faz outro vídeo falando sobre as correções ou o que vocês estão falando. Nosso objetivo aqui é que o conhecimento de vocês aumente o nosso e o nosso aumente o de vocês. Vamos lá, o livro é Gênesis, as origens do mundo e da humanidade. O capítulo é a criação e a queda. Primeiro relato da criação. Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as terras cobriam um abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então aqui é muito interessante. As trevas não haviam a necessidade da luz para existir. Elas já cobriam o abismo mesmo sem a luz. Então, assim, isso mostra que não há essa divisão, assim, não há essa oposição entre luz e trevas. As trevas já cobriam o abismo mesmo antes da luz. Isso tem um simbolismo muito bonito para a gente perceber como é o processo evolutivo. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. E isso é outra coisa interessante, porque a luz chamou-se dia, as trevas noite, e aí ele cria um momento para cada situação. Porque de dia, a luz imperando, as trevas não reinam. E à noite, as trevas imperando, o dia se resguarda. E há um momento para cada coisa na vida. Há um momento do dia e há um momento da noite. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. Deus chamou o firmamento de céu. Então, Deus criou a luz, depois ele criou o firmamento que nós conhecemos aí como céu e separou a água que está abaixo do céu da água que está acima do céu. Então, como apesar de algumas crenças negarem, ele já coloca aqui a água em outros locais, que não há água só na terra. Houve uma tarde e uma manhã, e aí ele finaliza o segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa de água mares, e Deus viu que isso era bom. Então, naquele momento, Deus criou um único continente e criou os mares, que hoje a gente conhece como oceano. Isso é incrível, porque certas religiões de crenças criacionistas, elas não aceitam que houve um momento em que a Terra possuía só um único continente. Então, na própria Bíblia, já relata sobre isso, que houve um momento que haveria um único continente. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo suas sementes, e assim se fez. A terra produziu verduras, ervas que dão sementes segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo suas sementes, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, e assim se interrompe o terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais,
tanto para as festas quanto para os dias e anos. Que assim luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 luzeiros maiores, um grande luzeiro para governar o dia e um pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Então, com todo esse simbolismo que a gente tem na Bíblia, ele cria o sol e a lua, cada um para governar seu momento. E é muito bonito porque quando a gente olha a ciência, mesmo quem governa à noite depende da luz do dia para ter essa energia, depende da luz do dia para refletir. E mesmo na noite mais escura, possuem luzeiros para que as pessoas se guiem, para que hajam estações no ano, para que haja tudo. Então, é sempre a luz, é sempre mais, é sempre uma coisa ligando a outra e levando a outra e levando a outra, tudo um passo de cada vez. Deus disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu, e assim fez. Deus criou grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, 5º dia. Então, quer dizer, Deus encheu o mar de criaturas com escamas, encheu de seres vivos que rastejam na terra, segundo sua espécie, e de aves. E aí é muito interessante, porque até esse relato aí da criação, havia um único continente com criaturas que rastejam na terra, criaturas escamosas no mar e que se multiplicam. Então, assim, é impressionante, porque até na época lá dos dinossauros, que são as criaturas que, entre aspas, partiram da evolução, as aves são descendentes dos dinossauros. Então, assim, a ciência ela vai encontrando a Bíblia e dando um novo significado, dando uma nova visão, dando novas interpretações e, por mais incrível que pareça, criando relatos extremamente fidedignos. Mas vamos continuar aqui. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo sua espécie. E aí, lá no 6º dia, ele cria animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Nesse item, que é fantástico, assim, eu acho que é uma das principais passagens assim espiritualistas da Bíblia, ele fala assim: façamos o homem à nossa semelhança. Então, no universo, onde está tudo interligado, onde tudo evolui, onde tudo progride, onde tudo cresce, onde Cristo tem essa áurea, essa psicosfera que rege a Terra, que rege todos nós, que está envolvendo todos nós com amor, e nós temos as células do nosso corpo envolvidas em amor, e o Sol envolvendo os planetas na sua aura, na sua energia, onde nós temos religiões espiritualistas que falam que nós somos co-criadores com Deus e que nós trabalhamos colaborativamente com o projeto deles, vem uma frase assim: façamos o homem à nossa semelhança. Não foi a minha, não foi a sua, foi a nossa. Como nossa semelhança. Então, assim, primeiro somos nós e segundo somos semelhança.
Então, nós, ali, né, nesse sentido da Bíblia, havia um grupo de ou entidades, ou anjos, ou espíritos, ou exus, aí vai de acordo com a sua crença e religião, não tem problema, nenhuma está errada. Todas falam da mesma coisa, às vezes com palavras diferentes, e aí a gente briga muitas vezes por um dogma, por uma interpretação, por uma palavra, sendo que se todos nós estivéssemos reunidos sobre a moral do Cristo, nós não teríamos essa briga. Mas nesse momento, nós temos um nós semelhante a nós, criando a terra, criando o homem, planejando isso. E isso, assim, demonstra que há mais coisas aí por trás do que muitas vezes nós vemos interpretações cruas. Eu tenho tomado muito cuidado para não cair nem na hermenêutica, nem na semiótica. E eu tenho encontrado coisas lindas na Bíblia através disso. E aí, continuando aqui, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão sementes, isso será o vosso alimento. E aí nessa descrição aí, é interessante porque ele fala sobre se alimentar das ervas e dos frutos, mas não fala de se alimentar sobre os animais. Então cria aí para quem é vegetariano, quem é frutariano, ou qualquer uma dessas vertentes, uma visão importante. Porque Deus falou para dominar, mas sobre se alimentar, ele falou só sobre plantas. Se você quer se alimentar sobre animais, não tem nada de errado. Eu não tenho direito de criticar, eu também me alimento de animais. Mas é porque a Bíblia traz informações que mostram a gente lida como a gente consegue. Todas as feras, todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Então ele foi e destinou a todos esses animais as plantas, a verdura das plantas. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Aqui a gente termina esse capítulo 1 da criação, né, que é o primeiro relato da criação. Semana que vem a gente vem com um novo relato, vem com um pouco mais de estudo. E se tiver pergunta, deixa no comentário, se tiver alguma coisa para questionar. E a gente vai junto, a gente vai pesquisando. Se você tiver observado uma coisa que eu esqueci, não tem problema. Se você tiver uma hermenêutica da sua religião que discorda, coloca aí, vamos conversar sobre isso. Porque se eu continuar discordando de você e você continuar discordando de mim, não tem nada de errado. Numa outra semana, num outro vídeo, a gente volta a conversar sobre isso. A nossa diferença só aumenta a quantidade de informação, não cria barreiras. Então vamos trabalhar junto e vamos alcançar isso. Um bom dia a todos.